Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, querido Silvano Braga. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas e Edivaldo Dantas. Boa noite, Joana Bandeira. Sejam bem-vindos. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite também, Luiz Alberto. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabel. Sejam bem-vindos. Boa noite, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Aparecido, seja muito bem-vindo. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda também. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Boa noite, Lídia. Olá, Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosilda Martins, seja bem-vinda. Célia Furtado, boa noite. Francisca Helena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Nadsan, boa noite, seja muito bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite também, Luísa Nalim. Olá, Gessiane, boa noite. Serginho Souza, boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom que deu para você entrar no horário hoje, Serginho. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite também aqui para alguns companheiros que assistirão depois, que sempre pedem para não se esquecer deles, né? Tem aí a Dona Neuza, a Lourdinha, o Camilo, a Eduarda, a Rosa Alves, a Cidinha, que sempre assiste depois também, nos acompanha depois, a Rosilene nesse período que está acompanhando depois, né? Ela, o Diego, o Osmani. Um forte abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho e pela participação de sempre. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Olá, Andréia Dantas, nós já cumprimentamos aqui, mas mais uma vez aqui o nosso abraço para você, para o seu pai. Sr. Antônio Onofre, boa noite também, um prazer imenso tê-lo aqui conosco, como sempre. Adriana Varenga, boa noite também, Marilza Abreu. Boa noite, Andréia Vieira, também Michele Rossato e Gabriel Rossato, sejam bem-vindos. Maria Eleusa, boa noite também para você. Maria Eleusa também hoje conseguiu estar aqui conosco, ela sempre assiste depois, né, Maria? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e participação de sempre. Aldete. Vamos então fazermos a nossa prece, meus queridos companheiros. Olá, Maria Ângela, boa noite também para você. Cláudio Nori e Eliane, boa noite. Graças a Deus, tudo sob controle, Valdete. Vamos então, fazemos a nossa prece. Mais uma vez eu convido a todos vocês a elevarem aí o pensamento nesses instantes, procurar esvaziar a mente por estes breves minutos, segundos ou minutos. Claro, né? Se algum estiver dirigindo, por favor, mantenham aí a concentração no trânsito. Mas que nós possamos agora, nesse instante, nos concentrarmos nesses momentos em que estaremos reunidos. A gente sabe da dificuldade, principalmente dos nossos afazeres e da complexidade da nossa vida material. A nossa vida material, ela é importante. Nós somos seres que estamos encarnados, sobretudo para nós. Também temos os nossos companheiros desencarnados que nos acompanham. E claro que ainda vão sentir uma ligação com a própria matéria. Mas, meus queridos, principalmente nós que estamos reencarnados, nós temos
a matéria, eu não vou dizer como obstáculo, eu vou dizer a matéria como um grande aliado do espírito. Senão não seria necessária a reencarnação. Por isso, nós temos sim um pouco deste materialismo, isso faz parte, isso é lógico. Agora, o que nós precisamos aprender a trabalhar, meus queridos companheiros, é o apego. É o nível de apego que nos atrapalha, é o nível de apego que gera o obstáculo e as dificuldades do nosso crescimento. É contra este apego que nós precisamos trabalhar. Por isso nós estamos aqui reunidos através dessa espiritualidade maravilhosa e desses ensinamentos da doutrina espírita, para compreendermos os ensinamentos do Cristo que nos ajudam a entender o materialismo, o apego e, sobretudo, a necessidade da conquista das virtudes necessárias para gerar a felicidade. Por isso, nesses instantes em que estaremos juntos, compartilhando informações, energias e vibrações, que nós consigamos assimilar o conhecimento necessário para o nosso fortalecimento. E que, posteriormente, diante das nossas necessidades, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, dos nossos colegas, daqueles que se dizem nossos inimigos e diante do mundo, nós estejamos sempre preparados para colocar em prática os ensinamentos do Cristo, para ao final dizermos: nós vencemos o mundo. Não nos preocupemos em vencer no mundo. Nos preocupemos em vencer o mundo, não deixando que absolutamente nada atrapalhe o voo que o Espírito precisa fazer, rumo justamente ao Pai, ao Criador. Muita paz a todos nós, a todos vocês, e que esses ensinamentos nos auxiliem, nos fortaleçam cada vez mais. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né? Shirley, Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Mar Souza, a Cidinha Cerise, Sinara, Leda Lovato, Iraci, boa noite também Maria das Dores, Elaine Lavez, boa noite para você, as nossas preces para o Estênio, cada vez mais fortes, firmes, convictos de que a espiritualidade está agindo. Cecília Reinaldo, boa noite também, Ana Bárbara, seja muito bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que participa aqui conosco, Ana. Se for, é um prazer imenso tê-la aqui. E fica o convite para sempre que puder e quiser participar conosco, vai ser um prazer. Selma Edinho, boa noite também, Elaine Oliveira, boa noite, Ercília Machado, Adriana Valério, boa noite Terezinha. Olá, Paulo Witter. Ô, Paulo, hoje você está certo ou você estava revendo os outros? Esses dias eu acho que você entrou nos outros. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco, como sempre. Toca, o nosso abraço, o nosso carinho. Seja muito bem-vinda, como sempre. Olá, Daí, Ercília, Fernanda Guedes, Maria Souza, Arlete. Que bom que todos vocês estão aqui presentes. A gente sente um prazer, uma alegria imensa, né? Marina Pereira também. Seja muito bem-vinda. Ronaldo Farque. Que legal. Que bom tê-los aqui conosco. Gente, eu só gostaria, nesse instante, eu gostaria também até que... hoje você está certinho, está ao vivo aqui conosco, né? Que bom, Paulo. Eu gostaria de deixar aqui um aviso para vocês, gostaria até que vocês prestassem atenção para depois vocês ajudarem a espalhar. Nós temos os companheiros que não estão aqui presentes, depois qualquer coisa eu deixo até um jeito de colocar lá no site também, na página do Facebook, tá? Nós temos aí o Wagner que ainda não chegou, daqui a pouco ele está aí com certeza. Mas eu vou fazer uma viagem amanhã e depois, então, quinta-feira, amanhã e sexta, a gente não vai fazer o programa, nós não vamos transmitir o programa, ok?
tá? Então estou avisando para vocês ficarem aí tranquilos. É claro que todos os programas estão aí na página, aqueles que quiserem rever, vocês sabem, fiquem sempre à vontade. Mas amanhã e depois, em virtude dessa viagem, eu não vou assumir o compromisso, que às vezes se de lá eu conseguisse, eu poderia até transmitir, mas se eu assumir o compromisso, eu vou ficar me cobrando e eu acho que não vai dar muito certo. Então, a gente fica assim, vocês fiquem avisados, me desculpem, tá? Mas quinta e sexta a gente vai por um motivo de viagem, nós vamos deixar de transmitir, ok? Agradeço o carinho e a compreensão de vocês. Olá, Celino, boa noite, seja muito bem-vindo. Tô cobrando o pessoal a nossa live, viu, Celino? Pode ficar tranquilo, não me esqueci não. Salete, Márcio e Gustavo também, boa noite. Boa noite, Lidiane e Patrícia. Como sempre, seja muito bem-vinda. Meus queridos companheiros, hoje, quarta-feira, é dia de nós darmos a sequência à nossa leitura e estudo sobre o livro A Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. E nós já estamos aqui na última parte do livro A Gênese, sobre as predições. Nós estudamos um pouco a teoria da presciência, né, daquilo que Kardec nos apresenta, e espero que todos tenham conseguido entender, porque a teoria da presciência é exatamente aquilo que vai nos proporcionar o entendimento sobre estas visões e principalmente sobre estes avisos que o próprio Cristo deixou. E nas predições do Evangelho, o que Kardec faz? Ele busca aquilo que os evangelistas anotaram e que nós podemos entender como aquelas previsões feitas pelo próprio Cristo. Então, a teoria da presciência a gente conseguiu entender, principalmente, não se esquecendo, aqueles que porventura perderam, tem aí a oportunidade depois de rever. A teoria da presciência é aquela que, de uma certa forma, nos coloca por cima desta visão restrita que nós temos. A vida é uma estrada. Quando nós estamos enxergando de cima, a gente consegue enxergar a estrada inteira. E enxergando a estrada, nós vamos enxergar também os obstáculos que existem nessas estradas. E quanto mais avançado e evoluído for o espírito, essa estrada, com seus obstáculos, sendo analisado e avaliado do ponto de vista do espírito, da individualidade, da personalidade, nós vamos também saber e conseguir identificar as dificuldades e como cada um destes seres ultrapassarão os obstáculos. Por isso existe sim essa possibilidade de nós fazermos uma previsão. A estrada, ela é única, ela já está aí, ela existe. Só precisamos saber como nós vamos percorrer e principalmente como vamos vencer e superar os obstáculos que existem, tá? Então a teoria da presciência basicamente nos informa isso. E em especial Jesus, que tinha o dom da dupla vista, conhece cada um de nós, porque ele com certeza é responsável por nós, né, Helena Coelho? Boa noite. Ele é responsável por nós, ele nos conhece e ele vai saber com muita propriedade como que nós vamos passar por todos esses obstáculos. Por isso, esses ensinamentos que ele trouxe. A gente viu que ninguém é profeta em sua terra, né? Foi um ensino bem interessante. Na última semana nós vimos sobre as ruínas do templo e as cidades impenitentes. Boa noite, Valéria Cruz, seja muito bem-vinda. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que chamou-se de maldição dos fariseus. Esse, inclusive, é o título que Kardec nos traz. E eu garanto para vocês que é bem interessante a forma como nós vamos ver. Quem pegar, porventura, o livro da Gênese, vai ler ali, e neste livro ele vai ter a oportunidade de identificar os trechos. Nessa primeira parte, eu não sei se vai dar para a gente ver as duas, tá? A gente programou aqui a maldição dos fariseus e também minhas palavras não passarão. Pedra angular, eu tenho quase certeza que não vai dar para a gente falar. Mas esses dois talvez dê. O primeiro deles, que é a maldição dos fariseus, Kardec apenas e tão somente vai trazer os textos evangélicos e nós não vamos encontrar nenhum comentário do codificador. Mas fiquem tranquilos, a gente vai tentar entender e interpretar este texto. Sobretudo, já falei com vocês da teoria da presciência, como ela é capaz de permitir ou possibilitar enxergarmos o futuro.
E nesses textos que Kardec traz para nós aqui, né, Wagner, falei que o Wagner chegaria, gente, olha ele aí, ó. E nesses textos, Kardec traz um primeiro que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, exatamente que diz respeito àquele período precursor, vamos assim dizer, dos ensinamentos do Cristo, porque é o João Batista, o primo de Jesus, que vai trazer estas informações. É exatamente João Batista que vai colocar, e Kardec vai exatamente apresentar para nós esse texto, para já nos mostrar essa questão delicada envolvendo os fariseus, e aí nós podemos acrescentar os saduceus e os escribas, que são as três, vamos dizer, as três seitas que são apresentadas aqui nestes textos, tá? O texto de João Batista, que, repito, está lá no capítulo 3 do evangelista Mateus, ele vai dizer que na hora, ou naquele período em que João estava batizando as pessoas, e ele estava batizando exatamente com qual objetivo? Com o objetivo de mostrar, olha, nós precisamos fazer penitência, nós precisamos rever a nossa própria história, nós precisamos rever os nossos erros e principalmente nos arrependermos. Gente, aliás, essa é uma das palavras que eu particularmente mais gosto nesses textos do João Batista, é o arrependimento. E a gente tem aprendido tanto com Kardec isso aqui, né? Principalmente lá no livro O Céu e o Inferno. Então, João Batista incitava todos a se arrependerem. Só que, quando aproximavam-se fariseus e saduceus, e aí a gente sabe, as pessoas se distinguem pela forma como vestem, pelos comentários que fazem, às vezes até pelo corte de cabelo. Então nós conhecemos, né, externamente, ou por características externas, nós conhecemos algumas pessoas que pertencem a determinadas raças ou que acreditam em determinadas coisas. João Batista, vendo e identificando os fariseus, ele vai chamar a atenção desses e dos saduceus, tá? O texto diz mais ou menos o seguinte: olha, vocês, fariseus e saduceus, que estão vindo em busca do batismo, ô raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que deve cair sobre vós? Esse é um trechinho que talvez seja assim mais interessante para nós analisarmos. Bom, raça de víboras, por que vocês estão fugindo da cólera que deveria ou que vai cair sobre vocês? Provavelmente estavam procurando batismo para quê? Para cumprir mais algum tipo de ritual e nesse ritual eles se livrarem de alguma coisa? Pode ser. Daí a importância. Mas antes eu só queria dizer para vocês, nós já até estudamos isso, né? Quando estávamos lendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrá-los. Gente, quem que era os saduceus, por exemplo? Os saduceus eram todos os adeptos da doutrina, vamos assim chamar, de Sadoc, que viveu mais ou menos por volta do ano 250, 248 antes de Cristo. Sadoc fundou essa seita e os saduceus eram aquela parte dos judeus, por exemplo, que não acreditavam na imortalidade da alma, que não acreditavam em reencarnação. Eram pessoas que levavam uma vida muito sensual, levavam uma vida muito materialista ou extremamente materialista. Eles, gente, de uma certa forma, faziam oposição aos fariseus. Só que também os saduceus procuravam cumprir as leis. Diferente dos fariseus, eles cumpriam as leis, mas eles não admitiam interpretações dos textos sagrados. Seria aquela pura e exclusivamente literal. Não cabia margem para interpretação. E é claro, muito menos para tradições. Porque a gente sabe que o povo judeu, ele vivia e trabalhava muito em cima de tradições. E essas tradições, muitas das vezes, aquilo que o próprio Cristo chamou atenção, lembram? Também no nosso
encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vimos Jesus chamando a atenção daquele próprio povo que estava preocupado com as partes exteriores, em lavar as mãos. Lembram naquele texto? Pois é, os fariseus, eles acreditavam nessas tradições, diferente dos saduceus, que não acreditavam nessas traduções, nessas interpretações, nessas tradições. Eles eram uma seita à parte, tá? Já os fariseus, quem que eram? Os fariseus eram exatamente aqueles cumpridores da lei. Eles procuravam cumprir a lei, eles seguiam as tradições que os seus próprios antepassados passavam. Só que a preocupação deles, gente, era principalmente cumprir as leis, ou melhor, cumprir os rituais que eram determinados pelas leis ou pelas tradições. Por isso, eles não gostavam de nenhum tipo de inovação, novidade. Alguém chegou, trouxe uma novidade, uma interpretação diferente, logo ele já dava um jeito de eliminar. Por quê? Porque eles não gostavam. Eles se ligavam e vinculavam ao passado e àqueles rituais que já estavam estabelecidos. Por mais que nós não vemos identificado aqui na Bíblia, nós vamos também ver que os fariseus, gente, gostavam de fazer prosélitos. Tanto é que numa dessas coisas Jesus vai chegar a falar sobre isso. Eles gostavam. Como que a gente sabe disso? Ora, a gente sabe disso porque alguns daqueles profetas, daquelas pessoas mais importantes que se destacavam naquele povo, quando eles venciam alguma coisa, eles obrigavam os outros a seguir os seus rituais, por exemplo, a ser circuncidado. Lembram daquele embate que teve entre Paulo de Tarso e Tiago? Paulo estava lá conversando e convertendo, os gentios, e Tiago queria que eles também fossem circuncidados para ser aceito. Aí Paulo falou, não, peraí, esse não é o sentido dos ensinamentos do Cristo. Então, só para a gente ter uma ideia de que os fariseus queriam trazer todos para a sua seita. Aliás, isso era típico do povo judeu. Ok? Então, só para nós relembrarmos quem eram os saduceus e os fariseus. Os escribas, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque vai aparecer na próxima fala aqui que o próprio codificador nos traz. Dá licença aqui só para cumprimentar a Gisela. Boa noite, Gisela. E aqui os nossos companheiros também colocando aqui, o festa lá em Salvador, em Campinas. Boa noite também, Márcia Martins, Álvaro Martins, Dona Maria, sejam todos bem-vindos. E que Maria Santíssima, com toda essa representatividade, possa também se fazer presente no coração de todos e que os seus exemplos sejam cada vez mais seguidos. Que bom. Daniela Diamantino, também boa noite para você, seja muito bem-vinda. Ok, então vamos lá. Então vocês entenderam o que o João Batista quis dizer aqui, gente? Fala, peraí, vocês, fariseus e saduceus, vocês são uma raça de víboras. Por quê? Porque vocês estão vindo aqui para quê? Vocês querem apenas cumprir rituais para tentar fugir da cólera? A gente até traz para a nossa época, Você está querendo ir em determinados lugares, fazer determinadas coisas, e aí você não vai precisar mais reparar o seu erro. E ele continua, que vocês possam produzir frutos dignos de penitência. Ou seja, está no momento, se vocês querem realmente, arrependei-vos e produzir frutos de penitência, para que vocês possam, sim, serem e sentirem-se perdoados. João Batista ainda diz mais, só porque vocês chegam aqui e falam que são filhos de Abraão, vocês acham que já estão salvos? Aí vem aquela expressão, Se Deus quiser, Ele pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Gente, eu acho interessante essa frase de João Batista, exatamente por quê? Porque nos remete a esses ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta. Ora, o espírito, ele não ensaia exatamente para a vida no mineral, depois vegetal, animal, hominal? Pois é,
Veja, João Batista falou, olha, se Deus quiser, ele vai fazer dessas pedras filhos de Abraão. E por que vocês estão, então, só preocupados, achando que é filho de Abraão, está tudo resolvido? Que vocês já estão salvos? Não, não é bem assim como vocês pensam. Está tudo exatamente pronto. A necessidade do arrependimento, da mudança de postura. O batismo é isso. Eu quero exatamente buscar uma coisa diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero conquistar virtudes. A GC ainda coloca, né? Porque Cristo em si quebrou muitas leis mosaicas. Só que a gente não pode esquecer, né, Gessiane? Dos 613 preceitos que Moisés estabeleceu nas suas leis, nós vamos tirar ali os 10 mandamentos e alguma outra que diz respeito a questões morais. Os outros diziam respeito a questões humanas. Alguns, inclusive, a questões higiênicas, que nós não podemos esquecer que isso vai passar também por um processo evolutivo. A lei do amor, que Jesus exatamente estabeleceu que todo mundo nada mais é do que colocar em prática parte desses preceitos, até mesmo estabelecidos, não vou dizer por Moisés, mas que veio através de revelação divina, né? Então, esses preceitos, claro que Jesus veio exatamente para quebrar muitos, mas aquilo que era ou que representa a verdade não precisa ser mudado. Por quê? Porque a verdade é verdade desde o início até o fim dos tempos, né? Boa noite, Joana Carneiro, seja bem-vinda. Olha lá, o São Antônio também falou que São José do Rio Preto é feriado também, que legal. Então tem muita gente aí bem tranquilo, né, no dia de hoje. Gente, então essa é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos retirar do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 15, que Kardec traz aqui para nós. E vocês vão ver em algumas traduções bíblicas que aquilo diz respeito exatamente a tradição dos fariseus, e alguns vão chamar, salvo engano, lá no Evangelho de Lucas, eles vão chamar exatamente dos ensinamentos dos ais, ou o sermão dos ais. Por quê? Porque Jesus vai dizer, ai dos escribas e dos fariseus. E ele vai trazer para nós, neste seu, podemos dizer assim, sermão, alguns preceitos, ou algumas revelações, ou se algum de vocês quiserem, algumas condenações para aqueles que continuassem da mesma forma. Tá vendo? Nós estamos falando de predições do Evangelho. Jesus se referindo aos escribas e fariseus. Alguns autores vão citar que seriam 7, outros vão citar que seriam 9. Não importa, a gente vai ficar aqui na nossa leitura da Gênese, aquilo que Kardec nos traz. E todos eles de alguma forma estão interligados. Vamos conversar sobre eles, falar alguma coisinha e espero que vocês consigam exatamente entender e assimilar. Mas o que eu queria chamar a atenção? Jesus vai dizer, e nós vamos, depois vocês vão pegar, vão ver lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eu gostaria de chamar a atenção para este hipócritas. Por quê? Gente, não é todo escriba e todo fariseu, não é todo saduceu, não. Mas os escribas e fariseus hipócritas. Val Lima, boa noite, seja bem-vinda. Hipócritas. Porque se não existir a hipocrisia, você não vai se encaixar dentro destas condenações ou destas predições. Tá? Então, às vezes a gente fala assim, fulano de tal parece um fariseu. Se ele for hipócrita, tudo bem, ele vai se encaixar. Se ele não for, se ele for apenas e tão somente cumpridor de rituais, mas não ter essa consciência do que está acontecendo, do que está havendo, nós não podemos condená-lo, em hipótese nenhuma. Tá? Então, só chamando atenção para este detalhe. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Bom, qual que é o primeiro ai, né, entre aspas, que ele vai dizer aqui? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque fechais as portas aos homens. Vocês estão fechando a porta aí para os homens lá do reino dos céus. E aí o que acontece? Lá não está entrando nem vocês e nem eles. Ora, como poderia você fechar a porta do reino? Aliás, você tem a chave da porta deste reino? Olha que interessante que Jesus coloca e como ele afirma. Vocês acham que vocês têm a chave? A chave está com vocês? Opa, tudo bem. Vocês podem ter sido exatamente aquele povo escolhido. Vocês são monoteístas. Os outros ainda não. Mas o que te dá o direito de se achar como porteiro do céu? E interessante quando a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né, porque os dois falam sobre isso, apesar de que Mateus vai trazer um pouquinho, Lucas vai diminuir, parece que são só 4 preceitos desses, tá? Mas no Evangelho de Lucas, fica mais claro, gente, por quê? Porque Lucas vai dizer, de uma certa forma, que eles, os escribas e fariseus, eu esqueci de falar dos escribas. Gente, quem que eram os escribas? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Os escribas eram, antes do Cristo, aqueles secretários dos reis de Judá. Eram aquelas pessoas que escreviam, que redigiam as cartas. Tá? Então, os escribas antes eram os secretários dos reis de Judá. Depois, passou-se a ser aquelas pessoas que, como eles sabiam escrever e sabiam ler, eles passavam a ler e a interpretar as escrituras. Eles interpretavam as escrituras lá nas sinagogas e passavam a ser ali os doutores da lei. Então eles se achavam inclusive como os únicos capazes de fazer essa interpretação, porque eles sabiam ler, porque eles sabiam escrever. Só que é o seguinte, eles interpretavam à sua maneira. E da forma como eles interpretavam, né, como o Lucas deixa transparecer, no céu não tinha espaço nem para eles, mas também não tinha espaço para os outros. Por isso que Jesus diz, olha, ai de vós, porque vocês estão fechando a porta para vocês e para os outros. Não façam isso. Tá? Então, esses eram os escribas. Não façam isso. Se vocês não estão conseguindo interpretar a lei direito, não façam. Não tire dos outros essa oportunidade. Tá? Então, mais ou menos isso. No final, a gente vai fazer uma conclusão, e pelo visto, é claro, não vai dar para a gente falar de tudo, mas a gente vai fazer uma conclusão para que vocês consigam entender e assimilar isso, principalmente essa questão da interpretação. Como eu disse, Kardec não faz nenhum comentário nessa parte, ele faz, nas minhas palavras não passarão. E aí a gente vai ver como que as coisas se encaixam, porque Jesus vai chamar a atenção de como foram feitas as interpretações da sua própria lei, ou melhor, dos seus ensinamentos, e que essas interpretações estão equivocadas. Marcelo José, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco no nosso horário ao vivo. Obrigado pela sua presença. Então, eles não tinham como, basta a gente buscar lá. O próprio Cristo, quando ele chegava, ele trazia interpretações diferentes, todo mundo se escandalizava. Porque eles queriam interpretar do jeito deles. Silmara, boa noite, seja bem-vinda. E Jesus trouxe uma inovação, uma forma diferente. Depois, um outro ai que vai aparecer é quando Jesus diz, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, que percorrem mar e terra em busca de um prosélito, e que depois de haverdes conseguido, o tornai 2 vezes digno do inferno. Olha, são palavras até assim, pesadas quando você vai fazer uma leitura muito superficial e até mesmo literal. Jesus condenando, ou Jesus já prevendo, se você é escriba, ou se você se comporta como escriba ou como fariseu, hipócrita, agindo dessa forma, e principalmente que você vai atrás de pessoas para trazer para sua seita. Se você é hipócrita, você não está interpretando direito os ensinamentos, e você está julgando o outro dentro do buraco.
Por isso que num outro trecho Jesus vai dizer, são cegos condutores de cegos. Então, vocês, escribas e fariseus, que percorrem mar e terra para trazer um prosélito, e o que vocês estão fazendo? Vocês estão simplesmente julgando, ou vocês estão tornando essas pessoas, os seus seguidores, 2 vezes mais dignos do inferno. Gente, é aquilo que eu falei para vocês ali um pouquinho no início. Os fariseus, os judeus, não tem muito isso claro e expresso na Bíblia. Mas Jesus aqui deixou claro que sempre se buscou trazer as pessoas ou querer convencer os outros de que a sua é a verdadeira seita, que a sua é a verdadeira religião. Cuidado, como a gente disse, nós vamos falar mais no final. Jesus em momento algum diz isso. Jesus em momento algum fundou alguma religião. Então, às vezes você vai em busca para trazer alguém para cá, não seja escriba e fariseu hipócrita. Por quê? Porque você vai correr o risco de conduzi-lo para o buraco, conduzir essa pessoa que você está tentando convencer para o buraco. O negócio realmente é bem delicado. E aí Jesus diz, ai de vós, né? Silmara, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Maria Luísa, boa noite também, seja bem-vinda. Deixa eu só ver o que a GCN pôs aqui pra gente. Sim, com certeza, esse acesso que nós temos, GCN, não nos permite mais, né, ficarmos simplesmente seguindo como cegos. Hoje a gente tem condições de ver e de enxergar melhor, exatamente. Ao Sr. Antônio Lopes, Jesus respondia perguntando e perguntava respondendo. E isso era fundamental, né? Esse sistema de ensino, inclusive que Sócrates já fazia lá atrás, gente, ele é fantástico. Porque ele induz as pessoas ao pensamento. Ele não leva resposta, ele não simplesmente quer atrair pessoas cegas, inconscientes, não, e muito menos inconsequentes. Não, você tem que ter certeza daquilo que você quer, daquilo que você está buscando. Você tem que saber onde você está pisando, onde você está caminhando, para onde, o que você realmente precisa buscar. A gente vai falar mais sobre isso. No nosso próximo encontro a gente vai fechar essa questão. Nós já estamos aqui no finalzinho, né, do nosso horário. Não vamos aqui nos alongar. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês e deixar aqui, lembrá-los, aqueles que já me ouviram e aqueles que chegaram depois. Estou aqui pedindo desculpas porque nessa quinta e sexta não vamos estar aqui presente e aí na semana que vem a gente retorna. Estarei fazendo uma viagem e a gente retorna semana que vem. E também, né, aqueles que já estão acostumados, igual no ano passado, a gente vai fazer a nossa folguinha ali no Natal, no Ano Novo, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai fazer a nossa folga, mas depois a gente conversa sobre isso. Mais uma vez agradeço a todos vocês por esse imenso carinho, pela participação de vocês, por essas mensagens sempre que vocês deixam, por vocês dividirem conosco este espaço e este momento, tá? Muito obrigado mesmo, tenham todos uma excelente noite, que Jesus os abençoe e até o nosso próximo encontro, gente. Obrigado!